Olá, tudo bem com vocês? Vamos conversar um pouco sobre o conflito que está acontecendo agora entre Israel e Irã? Vamos fazer algumas perguntas e procurar respondê-las aqui. Primeiro, o Irã é um país árabe? Não. O Irã é um país persa. Eles são descendentes, é um povo descendente do Império Persa. Esse império, ele dominou o mundo da época por muito tempo, foi muito extenso o seu domínio, e esse império foi o império que destruiu o Império Babilônico, e por sua vez também foi destruído pelo Império Grego, através de Alexandre o Grande. O que o Irã tem em comum com os países vizinhos, que são países árabes, como Turquia, Líbano, Síria, Jordânia e outros países mais que estão ali na Europa Central? O que eles têm em comum? A religião. Ambos são islâmicos, ambos são muçulmanos, mas que com uma grande diferença. Por exemplo, o Irã são muçulmanos xiitas e os países árabes em volta do Irã são muçulmanos sunitas. E os dois povos, apesar de professarem a mesma religião, vivem em conflitos, vivem em briga, em guerra, são inimigos. Por que então que está acontecendo esse conflito entre Israel e o Irã? Alguns podem, até por não conhecer a história e não conhecer as escrituras, argumentar da seguinte forma: não, Irã está contra-atacando Israel porque Israel atacou primeiro. Mas será? É isso mesmo? Não, não é verdade. O Irã tem atacado Israel continuamente através dos seus grupos terroristas, né? Hezbollah no Líbano, o Hezbollah também no Iraque, o Iêmen, através dos Houthis, também ali na faixa de Gaza, o Hamas, um grupo terrorista, tem atacado continuamente há muito tempo Israel. E o próprio Irã, que no ano passado lançou muitos mísseis contra Israel. E por que então eles querem destruir Israel? Porque no coração do Irã, através da República Islâmica, que dominada pelos ayatolás, eles têm um ódio profundo por Israel e a intenção deles é destruir totalmente Israel do mapa, é eliminar, é acabar com o Estado de Israel e com os judeus. O mesmo espírito que opera hoje no Irã e em alguns outros governos do mundo, inclusive aqui no Brasil, tem ódio de Israel, dos sionistas, né? Assim como Hitler teve na Segunda Guerra Mundial, e através desse ódio ele exterminou 6 milhões de judeus nas câmaras de gás ali na Alemanha. Então, o que está acontecendo? Bem, o Irã está contra-atacando, não foi porque Israel atacou primeiro. Eles atacaram primeiro, Israel então atacou a partir do dia 13 desse mês, 13 de junho. E por que Israel atacou? Porque segundo a agência nuclear da ONU, o Irã já estava com a capacidade de, em poucos dias, ter 15 bombas nucleares. Você já imaginou? Um país dominado pelo ódio, um país em que faz guerra contra a Arábia Saudita e que todos os países ao redor têm medo dele, com bombas nucleares. O que o Irã iria fazer com a bomba nuclear? Destruir Israel do mapa, porque essa é a palavra que eles falam, esse é o desejo que eles têm. Então Israel, através da sua inteligência, descobriu que eles estavam prestes a ter 15 bombas nucleares. O que ele fez? Foi lá com seus aviões e destruiu as usinas nucleares, reduzindo drasticamente a capacidade do Irã de construir bombas nucleares. Então, por causa disso, o Irã está contra-atacando Israel. Só que Israel tem atacado o Irã em alvos militares, né? Fábricas de bombas, de mísseis e outras coisas mais. Inteligência militar.
Só que o Irã está atacando Israel com mísseis balísticos contra a população civil. Ou seja, está lançando mísseis muitas vezes na cidade de Haifa, na cidade de Tel Aviv, ao redor da cidade de Jerusalém, dentro da cidade, da população civil. E tem matado muitas crianças, muitos pais, muitas pessoas que não deram tempo de entrar nos bunkers, nos lugares seguros, nos quartos seguros. Ao contrário do que Israel está fazendo. Então, vocês estão vendo hoje, talvez, não é? A gente não pode afirmar, faz parte das profecias. Por que faz parte das profecias? Bem, aqui eu vou fazer uma reflexão com vocês. Jesus Cristo fala em Mateus, no capítulo 24, eu vou até ler aqui para vocês, versículo 15. Ele fala assim: assim quando vocês virem o sacrilégio terrível do que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Aqui, Jesus está dizendo que antes dele voltar, haverá a possibilidade de o templo judeu ter sido construído. Porque esse sacrilégio aqui é dentro do templo, não é? E aonde está isso? O livro de Daniel, no capítulo, deixa eu ver o capítulo aqui para mostrar para vocês, capítulo 9, versículo 27, diz assim, sobre o anticristo: com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. No meio da semana ele dará fim ao sacrifício e à oferta, e numa ala do templo, é isso que Jesus está falando em Mateus 24, 15, numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que ele está decretado. Então, Jesus deixa claro aqui que estamos chegando no fim. E quais possibilidades que existem da construção do templo, no monte do templo em Jerusalém? Bem, existem algumas conjecturas que nós podemos fazer aqui. Por exemplo, nessa guerra que está acontecendo entre Israel e Irã, países árabes muçulmanos como Jordânia, Egito, como a própria Turquia, como a Síria, estão ajudando a derrubar os mísseis balísticos que o Irã está enviando contra Israel. Como? São países árabes, são países muçulmanos, também não gostam de Israel, mas por que eles estão fazendo isso? Bem, em primeiro lugar, eles estão fazendo isso porque eles sabem que o Irã é inimigo deles. E se destruir a força do Irã agora, vai destruir a possibilidade deles entrarem em guerra e tentar destruir as suas nações. Segunda conjectura que nós podemos fazer aqui é que esses países, possivelmente depois que o Irã cair, não o Irã, a população, que a população é linda e maravilhosa, né? A população civil é um povo educado, é um povo bom, mas o governo islâmico, o governo dos ayatolás cair, quando houver essa possibilidade de cair, possivelmente levantará um líder entre as nações árabes, e nós temos que ficar de olho nesse líder, e ele convencerá as nações árabes a construir o templo de Salomão, o templo de Israel, no monte do templo, sem derrubar o domo da rocha. Ou seja, será um templo ali, no monte do templo, sem, no entanto, destruir a mesquita que está lá e nem o domo da rocha. Então, esse homem, que nós podemos chamá-lo de anticristo, ele terá a capacidade de reunir essas nações árabes e declarar que por um tempo haverá paz entre eles e Israel, e já está acontecendo isso. Israel tem assinado vários acordos em o que nós chamamos documentos de Abraão, né, com nações árabes, para que eles troquem tecnologia, para que eles tenham comércio, para que eles tenham paz. Então, esse indivíduo terá essa capacidade de fazer isso, de trazer o quê? Paz temporária para ambos países, árabes e Israel. E quando isso acontecer, a construção do templo poderá ser edificada e concluída. Então, nesse período, diz aqui a palavra de Deus que ele fará aliança por uma semana. Essa semana aqui está se referindo à semana de Daniel, é uma semana de 7 anos.
e no meio da semana ele ficará em paz, haverá sacrifícios novamente, os judeus vão voltar a sacrificar os seus animais, como na época de Moisés, como na época do templo de Salomão, mas no meio da semana, 3 anos e meio, que Jesus fala que será grande tribulação, ele então vai oferecer sacrifício, sacrilégio, né, dentro de uma ala do templo. Então, irmãos, nós estamos vendo o cumprimento profético, o andamento das palavras proféticas do Senhor, e nós temos que preparar o nosso coração e entender que a gente tem que estar mais perto, cada vez mais perto de Cristo, com o nosso coração preparado para os dias que estão vindo. Deus nos abençoe e voltamos outro dia com outro vídeo. Espero que esse vídeo tenha esclarecido algumas coisas para você. Fique em paz.